Vamos retomar então. Boa noite a você, irmão e irmã que nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida aqui de Olímpia. Está sem som ainda. Sem som. Ótimo, então parece que agora voltou aí, né? Demora a chegar para isso. Muito bem. Então estamos aqui hoje para darmos continuidade a essa formação, né, que iniciamos na semana passada e hoje então daremos continuidade. Então vamos iniciar rezando a oração da Ave Maria, essa oração que nós aprendemos muitas vezes no nosso berço, né, da nossa família, daquelas pessoas que estão junto de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, a semana passada nós passamos assim nos 3 evangelhos sinóticos, Lucas, Marcos e Mateus, fazendo reflexão sobre a mariologia que nós podemos colher destes 3 evangelhos. Então, Marcos, nós lembramos que foi o primeiro evangelho escrito, por mais ou menos por volta do ano 60. Então, Marcos, ele está preocupado em responder quem é Jesus. Nós falamos isso a semana passada. E como fazer para ser discípulo dele. Então, Maria, ela aparece no Evangelho de Marcos bem timidamente nesse relato, em que ela se aproxima da casa onde Jesus estava e alguém diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você. E aí então Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem, né? Estão aqui ao meu redor, me ouvindo e tentam cumprir a vontade do Pai. Então, Maria é essa também que escuta, que cumpre em tudo a vontade do Pai, segundo a visão de Marcos. Aqui nós tivemos uma pergunta, né? Uma pergunta sobre os irmãos de Jesus. Quem são esses irmãos de Jesus? Então, na semana passada nós dissemos que existem algumas interpretações. Uma delas é que esses irmãos seriam aqueles primos mais próximos, né? Que na cultura judaica poderiam ser interpretados como os irmãos de Jesus, né? Os primos de primeiro grau. E fizemos também aquela reflexão de que, na verdade, o evangelista estava mostrando certo desdém à pessoa de Jesus, né? Meio assim como se estivessem desfazendo da figura de Jesus para aqueles que estavam ouvindo ele, né? Então, esse trecho pode ser entendido também dessa forma, como se estivessem diminuindo a força de Jesus Cristo. Depois nós falamos sobre o Evangelho de Mateus, que foi escrito aos judeus. Então, por isso, Mateus começa apresentando uma genealogia, né, contando lá de toda a descendência até chegar em Jesus, né, mostrando ali a força, a supremacia de Deus. Então, Maria, ela é uma virgem que teve o seu filho, né? Então, era algo impensável, é algo impensável. Então, para mostrar a supremacia de Deus, né? A força de Deus. E depois, o Evangelho de Lucas, que foi escrito aos gentios, apresenta essa mulher autônoma, né? Maria, uma mulher que vai ao encontro de Isabel. Maria também aparece no Evangelho de Lucas como a mulher obediente. Eis aqui a serva do Senhor, né? Quando o anjo saúda.
E também aquela mulher que glorifica a Deus com Magnífica. Então, essa personalidade, Maria tem uma personalidade, é uma mulher de fé, uma mulher firme. Então, essa é a teologia, Mariologia de Lucas. E aqui nós temos todo o fundamento bíblico da oração da Ave Maria. Tanto é que nós começamos com o Evangelho de Lucas, porque é mais comum, mais familiar a nós, né? Então, nós temos essa proximidade um pouco maior com o Evangelho de Lucas. Hoje, então, nós vamos entrar aí no Evangelho de João. Mas antes disso, eu quero ainda responder duas perguntas que ficaram da semana passada. Primeira pergunta do Alexandre Justino. Então, naquele episódio que a família de Jesus vai para detê-lo, né? Então, quando a família chega para deter o que Jesus estava falando, com medo dele ser mal interpretado, ou o Evangelho diz, com medo dele estar louco, essa é a expressão, então a família chega lá para deter Jesus. E o Alexandre perguntou, dependendo do que Jesus estava falando, poderia sobrar para a família? Então, assim, ali o Evangelho não abre tanto para que a gente possa fazer uma reflexão nesse sentido. O medo deles mesmo, como diz no Evangelho, era que Jesus ficasse exposto, né? Era a exposição de Jesus. Não parece ser assim tanto uma preocupação com a família, mas é uma preocupação mesmo com Jesus, tá certo? E depois também uma outra pergunta da Cris Morozov, ela pergunta assim, como Maria foi escolhida? Por sua beleza? Então, assim, a gente pode dizer que a escolha de Maria para ser a mãe do Salvador, a mãe do Senhor, é um ato livre de Deus, né? Deus quis escolher Maria para ser a mãe de Jesus. Então, a gente pode dizer assim, pela beleza? Claro, podemos dizer que sim, mas não só pela beleza, né? Os critérios de Deus partem da liberdade pura dele. Maria encontrou a graça diante dele, né? Ele escolheu por liberdade, por desígnio próprio, né? Ele sendo Deus. Então vamos entrar hoje na Mariologia de João. O Evangelho de São João, como nós dissemos a semana passada, né? um breve aceno, é um evangelho extremamente denso. É um evangelho teológico, tanto é que ele não faz parte do grupo dos sinóticos. Nós temos os evangelhos sinóticos, que têm semelhança, né, entre os três textos, Marcos, Mateus e Lucas, e já o Evangelho de João, ele é escrito aproximadamente do ano 90, então ele já é bem mais posterior, só que ele traz essa característica da teologia. Tudo no Evangelho de São João é simbólico. Todo o texto nós temos que ler a partir dessa perspectiva da simbologia, da teologia. E é escrito para uma fé madura, né? Imaginem que ali os destinatários do Evangelho de João estavam sendo perseguidos pelo Império. E diante dessa perseguição, eles precisavam manter firme a sua fé. Então, tudo o que João vai apresentando, ele tenta motivar aqueles irmãos e aquelas irmãs que estavam passando por esse período de provação, né, da sua experiência de Deus. Então, é um evangelho extremamente simbólico. Tudo que a gente lê no Evangelho de João, a gente tem que perguntar o que significa isso? O que ele está querendo dizer com isso? Sempre tem um outro sentido, né, do que aquilo que aparentemente vem no texto. E o objetivo é esse, né, fazer com que os irmãos fortaleçam na fé. Já uma fé experimentada, já feita uma experiência de Deus, mas que agora precisa firmar os passos no seguimento de Jesus Cristo. Então, esse cristianismo apresentado por João, ele já é um cristianismo bastante distanciado do judaísmo. Nós sabemos que o cristianismo, no início, ele tinha ainda muita relação com o judaísmo.
Tanto é que muitas vezes a gente vai usar a expressão judaico-cristãos, né? Porque nós temos essa forte influência do judaísmo. E aí então aqui no Evangelho de João aparece bastante distinto essa compreensão da fé. E por algumas vezes João inclusive afronta os judeus. Se a gente for perceber, o Evangelho de Marcos usa o termo judeu 7 vezes. Lucas e Mateus 5 vezes. E João usa 70 vezes a palavra judeus, né? Iudaios. Então, isso para dizer que existia já uma clara distinção entre cristianismo e judaísmo. Ao final do Evangelho, João fala do seu propósito. Qual é o propósito com esse texto? Então, estes sinais, está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Então, o primeiro ponto, que vocês acreditem em Jesus, Messias e Filho de Deus. E para que, acreditando, vocês tenham vida no nome dele. Então, o propósito do Evangelho de João é fazer com que as pessoas acreditem e, acreditando, tenham vida no nome dele. Esse é o propósito do Evangelho de João. A estrutura do Evangelho, ela é uma estrutura simples. Nós temos um prólogo e depois, ao final, um apêndice. E entre o prólogo e o apêndice, no corpo do Evangelho, nós temos 2 partes, que nós vamos chamar de livros. É o mesmo livro do Evangelho de João, mas nós vamos pedagogicamente dividir em 2 partes, chamando cada parte de livro. Então, o livro dos sinais, João não usa o termo milagre, ele fala sinais, a manifestação de Deus, os sinais de Deus. Então, essa primeira parte seria o livro dos sinais. E depois, a segunda parte, o livro da glória, a glorificação. Para João, a glória é a cruz. A cruz é sinal, é expressão máxima da glória de Deus. João não contempla a cruz na perspectiva da dor, do sofrimento, da dificuldade. Ele contempla a cruz na perspectiva da glória, da ressurreição, da novidade, né? O novo que está por vir. Então nós temos aí esses 2 blocos do Evangelho de João. Os sinais e depois a glória, que vai desde o diálogo com Pilatos até aquela experiência dos cristãos com o ressuscitado. Então a glória vai de Pilatos ao ressuscitado. E aquilo que vem antes são os sinais. Nós vamos pegar aqui a Mariologia de João dentro desses 2 eixos. Se por um lado nós temos os sinais e por outro nós temos a glória, nós encontramos Maria no início dos sinais e encontramos Maria na glória. O início dos sinais nós sabemos é o que? Qual foi o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho no casamento em Caná da Galileia, as bodas de Caná da Galileia. Então ali nós temos a figura de Maria. Depois nós encontramos de novo Maria ao final do Evangelho, quando Jesus pregado na cruz, ela estava ali com o discípulo amado. A mãe de Jesus e o discípulo amado aos pés da cruz. Então nós temos aí essa figura mariológica, a figura de Maria, tanto no início quanto no final. Tanto na primeira parte quanto na segunda. Então nós vamos caminhar nesses 2 textos aí do Evangelho de São João. Então é interessante que o momento em que eles estão vivendo ali em Caná da Galileia inaugura a glorificação de Deus. E depois, o momento que eles estão no alto da cruz, ali no Calvário, Jesus no alto da cruz, nós contemplamos o cume, o ápice dessa experiência de Maria e também podemos dizer a experiência de Jesus. Agora, a primeira ligação que nós podemos fazer entre esses 2 textos, depois nós vamos tomar o texto mesmo, é só uma introdução para que quando a gente tomar o texto a gente tenha um pouco mais de clareza assim, do Evangelho.
Então, a primeira ideia que nós contemplamos, tanto em Caná quanto no Calvário, é a ideia da hora. No Evangelho de Caná da Galileia, diz: minha hora ainda não chegou. E já depois, no Calvário, ao final, quando Jesus entrega Maria como mãe do discípulo amado, e o discípulo amado recebe Maria como mãe, desde essa hora o discípulo a recebeu em casa. Então a hora apresenta em Caná, apresenta também no Calvário. Depois, uma segunda ideia comum nesses dois trechos é a referência à mãe de Jesus. Então, em Caná da Galileia estava a mãe de Jesus no casamento. E depois também um outro texto que diz: a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Né? Depois nós vamos lá no Calvário e encontramos também, junto à cruz de Jesus, estava a sua mãe. Então, a mãe de Jesus. Quando Jesus viu a sua mãe, junto com o discípulo amado. Então, essa menção da mãe de Jesus, tanto em Caná quanto no Calvário. E uma terceira ideia que nós podemos colher aqui dessa associação dos dois textos, nós encontramos no apelativo mulher. Em Caná ele diz: mulher, o que nós temos a ver com isso? O que há entre mim e ti? Uma outra tradução, ele questiona, né? Mulher. E depois no Calvário também: mulher, eis aí o teu filho. Então nós temos essas três ideias que podemos associar tanto no Evangelho, no texto de Caná, quanto do Calvário. Primeiro, a hora. Depois, a mãe de Jesus, referência à mãe de Jesus. E depois, por fim, o apelativo mulher. São esses três pontos. Nós já dissemos que em João tudo é simbólico, tem uma simbologia. Então não é à toa, não é em vão que aparece essa associação. Por isso que nós estamos trazendo aqui. João não escreve nada assim aleatório, tudo tem um sentido, tem uma interpretação teológica por trás disso. Né? Tanto é que João, ele leva muito em consideração a história, isso sim, mas para ele não é o elemento primordial. João, ele não está preocupado com uma cronologia, dizer assim, olha, tal aconteceu isso, depois isso, como uma sucessão de fatos. Não. A preocupação de João está no sentido, o sentido espiritual que aquele texto está querendo dizer. Por isso que muitos estudiosos questionam, será que isso realmente aconteceu, ou historicamente, ou é uma interpretação teológica que João está fazendo de um fato? Né? A questão é que João ele parte da história para trazer essa reflexão teológica, um sentido mais profundo, um sentido místico que nós encontramos. Então agora, depois de fazermos aí essa breve introdução do Evangelho de São João, quais são os destinatários, quais são os momentos que Maria aparece, como o Evangelho está organizado. Então, depois de fazermos essa introdução, nós podemos tomar aí a nossa Bíblia, que vamos fazer a leitura desse primeiro texto. Então, ali no livro dos sinais, nós temos o primeiro sinal, as bodas de Caná. Está em João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Então, nós vamos trabalhar nesse texto aí. João, capítulo 2, versículos 1 em diante. A semana passada eu já expliquei, mas vale a pena retomar para que quem não participou saiba. Nós estamos usando a Bíblia edição pastoral. É mais comum às pessoas, né? Então por isso nós optamos por essa versão. Mas você pode usar a que você tem na sua casa mesmo. O essencial está em todas as traduções. Muda uma palavra ou outra, mas o sentido é o mesmo. Então aqui na Bíblia Pastoral a tradução vem assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Jesus respondeu: mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam tudo o que ele disser. E aí depois segue o Evangelho. Até esse versículo 5 é o que nós vamos, onde nós vamos nos deter para colher aí a Mariologia de João. Então, o primeiro ponto que nos chama a atenção, já logo de início, é que João começa dizendo 3 dias depois. Nós já dissemos, em João tudo é simbólico. Então, 3 dias está querendo dizer alguma coisa. 3 dias depois. O primeiro capítulo de João, nós vamos encontrar uma semana. Nós temos ali a primeira parte, o testemunho de João. O testemunho de João foi assim. Se você voltar aí um pouquinho na Bíblia, no capítulo 1, você vai encontrar. Depois, no dia seguinte, João vê e diz: eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 de seus discípulos. No dia seguinte, Jesus quis ir para a Galileia e encontrou Filipe. Termina então o primeiro capítulo de João, fazendo essa apresentação desses sinais de Jesus. E aí o segundo capítulo começa dizendo o quê? No terceiro dia. Então, se nós encontramos essa semana, essa primeira semana aí no Evangelho de João, 4 dias, se nós estávamos no terceiro dia, nós podemos dizer que estávamos no dia 7, no 7º dia. Claro que a contagem dos dias cronológica para nós é diferente da contagem cronológica para os judeus. Tanto é que para nós, meia-noite inicia o dia. Para os judeus, o dia inicia com o pôr do sol. Então, no sábado à noite, o que nós celebramos? A liturgia dominical. Porque na cultura judaico-cristã, no sábado à noite, nós já estamos celebrando o domingo, Já é um dia festivo para nós. Então, se 7 dias para nós, nessa contagem, para os judeus é sempre contado um dia anterior, significa que esse casamento aconteceu no 6º dia. Se a gente retoma Gênesis, o que aconteceu no 6º dia? Deus criou o homem, completou a sua criação, porque no 7º dia ele iria descansar, não é isso? Então, ali João está apontando para essa nova criação, essa novidade que está por vir. Esse Jesus, esse sinal de Jesus ali em Caná da Galileia não é em vão. Então, temos aí essa associação. Junto disso, nós podemos também fazer uma reflexão sobre o número 3, no terceiro dia. No terceiro dia, ou 3 dias depois, nós podemos observar em João capítulo 2, versículo 19, quando fala da destruição e edificação do templo. Eu destruirei o templo em 3 dias e edificarei, não é isso? 3 dias, fazendo uma menção já à ressurreição. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Se a gente retoma o Antigo Testamento, nós também vamos encontrar ali quando Abraão é tentado, e a sacrificar o seu filho Isaque, no 3º dia, Abraão levanta os olhos e vê o lugar onde deveria acontecer o holocausto, Então, Abraão no 3º dia. Depois em Êxodo 19, de 11 a 19, nós temos a revelação no Sinai. Javé descerá no 3º dia sobre a montanha do Sinai, à vista de todo o povo. Então, Abraão no sacrifício de Isaque, a revelação sinaítica, no Sinai. Depois Jonas, se a gente pega Jonas no capítulo 2, versículo 2, nós vamos encontrar Jonas no ventre do peixe por 3 dias. Então, o 3º dia, 3 dias, o número 3 aqui na simbologia joanina, ele tem também esse
apontamento, né, para a plenitude, a revelação, a completude, é a novidade, né? Essa nova criação, essa glória. Jesus, então, ali está inaugurando o novo no terceiro dia, 3 dias depois. Então, aqui, no primeiro ponto do Evangelho de João que nós estamos refletindo, já aparece uma reflexão teológica sobre o número 3. Então, dando continuidade, né? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e aí estava a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os discípulos. Mas, antes de falar de Maria, da mãe de Jesus, o evangelista coloca... Antes de falar de Jesus, o evangelista coloca sua mãe. Maria, aí estava a mãe de Jesus. Depois disso que ele vai colocar Jesus e os discípulos. Então Maria se antecipa. Tanto é que o próprio mistério, né, o próprio sinal de Jesus ali revelado é também essa expressão, né, Maria se antecipando a Jesus. Então Maria é essa mulher atenta, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre os traços de Maria que aparece nesse evangelho. Aqui é importante a gente dizer que Maria, o Evangelho de João, ele traz muito forte uma palavra que tenha 2 significados, esse dualismo do evangelista. Então aqui nós podemos entender Maria como a mulher, mas é uma reflexão também teológica, uma reflexão simbólica. Nós estamos falando da mãe de Jesus, mas dentro de uma perspectiva teológica, uma perspectiva simbólica, né? Tem tudo isso que ser levado em consideração. E também tem uma função cristológica e eclesiológica. O que significa isso? Cristológica, a função que coloca Cristo, Jesus, como centro da reflexão. O protagonista é Jesus. Ele é o centro de toda a teologia, mariologia e doutrina, devoção, é tudo a partir de Jesus. E eclesiológica porque também tem essa expressão da igreja, Maria como expressão da igreja. Então, a mãe de Jesus ela tem que ser entendida no Evangelho de João dentro dessas 4 perspectivas. Teológica, seria a primeira, simbólica, é uma simbologia, cristológica e eclesiológica, né? Essas 4 dimensões. Aqui nós não estamos falando explicitamente da figura, da pessoa de Maria, né? É uma missão que nós estamos refletindo. Então, estava lá participando da vida do povo, né? E Jesus com seus discípulos foi convidado. Jesus com seus discípulos está no primeiro plano, eles foram convidados. Maria, a mãe de Jesus, já estava lá, segundo o evangelista. E aí Maria percebe que faltou vinho. Vejam que é uma constatação, né? Faltou vinho. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Só nessa perícope, né? Nesse refrão, nesse versículo aqui pequeno, nós temos uma riqueza de reflexão teológica. Então, primeiro faltou vinho. O vinho no Antigo Testamento, ele era a expressão da aliança. E o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. Então, todo casamento necessariamente tem que ter vinho, porque é uma junção de 2 expressões da aliança. E quando está faltando vinho, significa que está faltando a aliança, ou a aliança está para ser rompida, né? Então aqui existe uma preocupação que é muito maior do que um simples fato de faltar uma bebida. Não estamos falando simplesmente de uma bebida. Lembram que João é extremamente simbólico, é um símbolo, ele está usando um símbolo aqui, o vinho, né? Então, faltar vinho pode indicar essa ruptura da aliança. E aí então Maria chega e diz, faltou vinho. E a mãe de Jesus lhe disse.
Nesse fato, nós podemos perceber 3 características, 3 traços da figura de Maria. Primeiro, Maria, uma mulher atenta. Nós podemos aqui tirar a atenção. Ela percebeu, ela viu que estava faltando vinho. Ela não se distrai, ela cuida de tudo, ela está atenta. Ela não quer que falte nada. Junto da atenção, nós temos uma mulher previdente. Ela prevê e ela se antecipa. O vinho está faltando. Para evitar o escândalo, o que ela faz? Ela vai lá e pede o filho para agir. Então, nós temos uma mulher previdente. E depois nós temos uma mulher cheia de misericórdia. Na Salve Rainha, como nós rezamos, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, não é isso? Então Maria é essa mulher cheia de misericórdia. Ela vê a necessidade e ela vai em auxílio, né? Ela se move para intervir no benefício de todos. E aqui quando nós falamos do benefício de todos, que Maria está intervindo, não é só no benefício de todos aqueles que estavam na festa. Seria reduzir muito a simbologia de João. Maria está atenta para que todos tenham o seu espaço. Primeiro, os noivos e os convivas, né? Aqueles que estavam participando da festa. Então, eles não podiam ficar sem vinho. Depois, nós temos aqui também a figura de Cristo, né? Que precisa ser beneficiado. Lembram que João está escrevendo para glorificar a Jesus, colocando Jesus como o glorioso, não é isso? Então, a glória de Cristo, Maria também estava atenta. E depois os discípulos. Os discípulos nós vamos encontrar ali aqueles homens que no Evangelho são chamados de servos, que Maria fala, fazei tudo o que ele vos disser. Esses homens, eles passam a acreditar em Jesus. Então nós temos aqui um elemento da fé. Então percebam que Maria, só nesse trecho, demonstra uma preocupação com os noivos, os convidados, com Jesus e com os servos. É uma mulher atenta, previdente, misericordiosa. Tudo isso nós encontramos nesse simples aceno de João Batista. Faltou o vinho e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Maria, ela é pontual, ela percebe a necessidade deles, eles não têm mais vinho. Ela observa e faz essa constatação. Percebam que ela não chega para Jesus já pedindo que Jesus faça alguma coisa. Ela apresenta o problema. Eles não têm mais vinho. Uma constatação. E aí percebam agora a resposta de Jesus para sua mãe. A mãe de Jesus vai ao encontro do filho e ele diz, mulher, a minha hora ainda não chegou. Nós podemos também fazer uma alusão de outras interpretações que diz, Maria, ou mulher, o que há entre mim e ti? Aqui Jesus está falando da necessidade de uma nova criação. O vinho acabou. A aliança não existe, mas Jesus não pode, ele naquele momento, ele não se sente responsável por isso. E ele diz, o que eu posso fazer? O que nós temos a ver com isso? É a resposta dele para a mãe. Né? Jesus aqui, ele está fazendo essa mudança do natural para o sobrenatural, da realidade humana para a verdade divina. Mulher, a minha hora ainda não chegou. Aqui nós podemos também fazer uma outra associação a 2 momentos do Evangelho do próprio João. Quando encontramos Nicodemos, no capítulo 3, do versículo 1 a 6. Quem não nascer de novo, não verá o reino. Não é isso? Como assim? Jesus está falando de uma coisa... Quem não nascer de novo, mas como nascer de novo? Não é isso que nós encontramos nesse trecho do Evangelho? Faz essa relação com mulher, a minha hora não chegou.
Depois, ao final do texto da Samaritana, Jesus também, o Evangelho de João também apresenta, em João capítulo 4, do 31 a 34. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Como imaginar uma coisa dessa, que o alimento, que é uma expressão carnal, seja fazer a vontade do Pai, que aparece aqui como espiritual? Esses dualismos sempre são muito perigosos, mas nós estamos fazendo uso deles para facilitar o entendimento, né? Então, esse texto, tanto de Nicodemos quanto dos discípulos que pressionam Jesus para comer alguma coisa, né, depois do diálogo com a samaritana, ele está dentro dessa realidade sobrenatural, essa verdade divina. Jesus não está falando algo meramente humano, de uma realidade humana. Jesus já está apontando para uma verdade sobrenatural, uma verdade divina. Aqui a expressão da hora, nós já fizemos uma reflexão lá no início, essa questão da hora é muito forte no Evangelho de João. A hora por excelência é a hora da cruz, ali se consuma tudo, né? É a hora por excelência. Mas essa hora aqui que Jesus está falando, ele está falando daquela glorificação da cruz, mas que se inicia nessa glória, nessa glorificação de Caná da Galileia. E Jesus diz assim: mulher, a minha hora ainda não chegou. Mulher, é um tratamento estranho, porque ele está se referindo à mãe dele, não é isso? Ele deveria falar: mãe, a minha hora ainda não chegou. Ou, mais terno ainda, mamãe, a minha hora ainda não chegou. Mas não, ele diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Aqui nós temos duas reflexões. Primeiro, nós temos uma questão que é a suplantação da relação familiar. Existe sim a relação de filho e mãe, né? Jesus é homem, filho de uma mulher, Maria, né? Então existe ali uma relação familiar, mas Jesus, como já está apontando para essa verdade divina, ele pode estar mostrando essas relações que suplantam, né, a familiaridade. E também nós temos aqui uma expressão de Maria, a mulher, como mãe da nova humanidade. Lembram lá, 3 dias no início do Evangelho, que nós falamos que Jesus vem inaugurar um novo, não é isso que João está mostrando, essa novidade de Jesus, os sinais desse novo tempo? Então, nós podemos também interpretar essa mulher como expressão da mãe da nova humanidade. Por quê? Quem é a primeira mulher que aparece na Sagrada Escritura? Eva, né? A mulher que Deus criou para ser companheira do homem, Eva. Depois, ao final, lá no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar uma mulher vestida de sol, tendo na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então é uma mulher cósmica, né? É uma mulher que demonstra toda essa realeza cósmica, mas é também uma mulher. Então Maria aparece aqui entre Eva e a mulher do Apocalipse como a mulher também. É a mulher que personifica Eva e personifica o Apocalipse, ou seja, ela é a expressão do feminino, ela é a expressão de todas as mulheres. Maria, a mulher, não é um modo que João coloca de desfazer ou depreciar a figura de Maria, não, de jeito nenhum. Se nós fizermos uma leitura desatenta, até podemos fazer essa reflexão, mas seria uma reflexão errada. Não é um modo de João depreciar a figura de Maria, mulher, nos lábios de Jesus, mas é uma forma de mostrar a máxima reverência. Mulher, que é a personificação desde Eva à mulher cósmica do Apocalipse. Então essa mulher ali é reconhecida em sua dignidade, ela é reconhecida como aquela que faz parte da história da salvação, né? Ela está ali nessa relação salvífica da Trindade. Então ele diz: mulher, a minha hora ainda não chegou.
minha hora. A hora de Jesus é a manifestação suprema da glória, como nós dissemos. A hora de Jesus é a hora da cruz, é a hora em que ele está no ápice da sua entrega, da sua glorificação. Lembrando, João não vê a cruz como expressão do sofrimento, da morte, da dor. João vê a cruz como expressão da Páscoa, da ressurreição, da vida nova, da glorificação de Jesus, de Deus. Tanto é que depois, mais para frente, quando nós formos entrar na espiritualidade franciscana, nós temos o ícone da cruz de São Damião. E o ícone da cruz de São Damião, ele é uma leitura, é uma escrita de todo o Evangelho joanino. E ali o Cristo aparece como? Sem a coroa de espinhos, com os olhos abertos, vivo, glorioso. É essa leitura que o iconógrafo, né, transcreveu para aquela pintura, né, que no ícone a gente não usa pintura, seria escrita, né, para aquele ícone. Então, a hora de Jesus, essa hora suprema, ela é antecipada aqui na vida pública. E essa antecipação se dá pelos sinais, pelos milagres, né, pela manifestação, pela revelação dele, né, ao mundo. Então, a primeira manifestação da sua glória, essa glória que nós vamos contemplar no Calvário, está também aqui nessa glória de Caná da Galileia, no início dos sinais, né? A glória de Caná inaugura, mas a glória da cruz é o cume, é o ápice, e as duas glórias se entrelaçam. Em João, né? Ele consegue fazer essa relação muito bonita que nós podemos colher, né, como uma reflexão mariana também. Depois aqui uma reflexão sobre a mãe de Jesus disse aos servos. Então essa mulher, né, a mãe de Jesus, ela diz especificamente àqueles que estavam ali servindo. Maria, ela não se rebaixa. Mais uma vez aqui nós encontramos algo que confirme o que nós dissemos anterior. João não está rebaixando Maria quando fala, mulher, ainda não chegou a minha hora. Não está rebaixando ela. Aqui nós vamos ver essa confirmação. Por quê? Mesmo Jesus respondendo para ela que não tinha chegado a hora, Maria ela age. Ela tem uma segurança de dizer para os servos, façam tudo o que ele vos disser. Ela diz com toda segurança, com toda confiança, faça tudo o que ele vos disser. Junto dessa confiança está o fato de que ela não foi consultar o mestre-sala, que era o responsável pela festa do casamento. Ela não foi lá para falar com ele, né? Então, mais uma vez, reforçando essa confiança de Maria, essa segurança. Ela estava segura do que estava fazendo. E ela confiou, ela acreditou na ação misteriosa do Filho. Ela sabia que Jesus ia fazer alguma coisa. Ela não agiu despretensiosamente. Ela conhece o Filho Jesus. Ela sabe o que ela pode pedir. Então ela é a crente por excelência. Ela é aquela que acredita mesmo quando o próprio Jesus não acreditava que era a sua hora. Ela diz para os servos, faça tudo o que ele vos disser. E aí ela tem essa força de perceber que ele vai fazer mesmo. Ela não sabe como, de que modo, mas ela diz, faça o que ele disser e a coisa vai acontecer, né? Aqui nós podemos também fazer uma breve reflexão sobre o termo servos. Então, a mãe de Jesus disse aos servos. Nós temos dois modos de escrever a palavra servos, de usar a palavra servos no grego. Então, primeiro nós temos o servo escrito como doulos, né? Se escreve doulos. Então, seria doulos. Daqui nós podemos tirar a palavra adular. O que é adular? Uma pessoa que está adulando a outra. Nossa, fulano adula demais esse menino, né? É muito adulado. O adular significa esse excesso.
esse excesso de elogio, esse excesso de cuidado, esse excesso de serviço. Agora, hoje nós podemos entender o adular como algo positivo, né, de demonstração de carinho, mas também como algo negativo, que nos coloca nessa atitude de escravos. Então, o doulos, né, o doulos grego, ele também é interpretado como servo no sentido de escravidão, né, aquele que serve a mais, né, serve demais. E outra forma de falar de servo no grego é o diáconos, né? Diáconos é o discípulo, aquele que serve. Só que o diáconos, diferente do doulos, o doulos pode se usar para qualquer serviço, desde que seja um serviço em excesso, uma escravidão, né? Pode-se usar o doulos. O diáconos não. O diáconos nós só atribuímos a um serviço da nova aliança. É um serviço de Deus. Aqui nós tiramos o diácono como nós entendemos hoje na igreja, né? Aquele que serve as viúvas, os órfãos, que serve o altar, que está aí como essa expressão da caridade da igreja, né? Então, esse diácono é aquele que serve, é o discípulo. E Maria usa esse termo, diáconos. Ela não usa o servo doulos. Então, ela está dizendo para aqueles homens que vão buscar as talhas d'água que eles já são entendidos como servo de Deus, né? Já estão entendidos como os servidores de Deus. Eles não vão servir a um qualquer, eles vão servir a essa nova aliança, eles vão servir a Jesus, eles vão servir o Messias. Então ela não usa aqui no Evangelho de João a palavra doulos, ela usa a palavra diáconos, né? Para dizer que ela já tem essa clareza ali do que representa Jesus naquele momento. E a resposta dela, fazei tudo o que ele vos disser. É a mãe da fé, né? Ela não é só uma mulher que acredita. Ela não ficou simplesmente acreditando quem era Jesus. Ela sabia quem era Jesus, mas ela não ficou nisso. Ela vai formar os outros também na fé. Ela é a mãe, ela induz, ela media, ela inicia, ela é a mistagoga dos discípulos de Cristo. Mistagoga é aquela que conduz para o mistério, né? Então ela é essa mulher que conduz aqueles servos, aqueles diáconos, ao serviço de Jesus e mostra ali a força da fé em Jesus Cristo. Outra reflexão interessante aqui que nós podemos perceber no Evangelho de João é que a palavra de Maria é: façam tudo o que ele vos disser. Se nós pegarmos os evangelhos sinóticos, nós vamos encontrar ali na narrativa do batismo e da transfiguração a voz de quem? Do Pai, dizendo: esse é o meu filho amado, escutai-o. Não é isso que a gente encontra lá nos evangelhos sinóticos? Aqui em João nós não escutamos a voz do Pai dizendo escutai-o. Nós escutamos a voz de Maria dizendo, é a voz da mãe dizendo: façam tudo o que ele vos disser. Se lá era o pai, aqui em João nós temos a mãe. Ela está dizendo, é a voz da mãe que aparece. Então, por isso, Maria é essa intercessora, essa interventora, ela intervém. E aí nós podemos aqui entrar num título bastante complexo, que é a medianeira, né? A gente usa, às vezes, esse título a Maria, medianeira de todas as graças. Teologicamente, esse termo ele está um tanto equivocado. Por quê? O único mediador é Cristo. Então, Maria é a mediadora do mediador. Ela está nessa intercessão, nessa intervenção. Se a gente pegar a Sagrada Escritura, lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós vamos encontrar Jesus como o mediador verdadeiro. Ele é o mediador. E Maria é a mediadora do mediador. Então, desse modo, nós vamos concluindo essa primeira parte do Evangelho de João, apresentando Maria como essa mulher
que age, é uma mulher que educa na fé, é uma mulher que acredita, e a partir desse acreditar, a partir dessa fé que ela tem, ela é capaz também de formar, de educar, de instruir outros na fé. Agora, alguns elementos vale a pena ser observado nesse evangelho antes da gente partir para o próximo. Primeiro, a água transformada. Então, a água transformada, ela é sim uma expressão do milagre de Deus, o sinal de Deus que em Jesus transforma. Isso sim, é um efeito do poder de Cristo. Mas, antes de ser um efeito do poder de Cristo, aparece a fé dos serventes, a fé dos servos que foram lá e encheram as talhas. Eles acreditaram porque eles foram lá e fizeram o que Jesus tinha pedido. E ainda temos a confiança de Maria. Então, a mudança de água em vinho, da água em vinho, nós temos um efeito do poder de Cristo, nós somos cristãos, cristológicos, temos que partir de Cristo, mas junto desse poder de Cristo, nós temos a fé dos servos e a confiança de Maria, que acreditou que o filho poderia fazer alguma coisa. Então aqui nós percebemos também essa figura mariológica, essa reflexão mariológica. Depois, Maria está no princípio dos sinais. Aqui, quando nós falamos de princípio dos sinais, nós estamos falando da arqué grega. A arqué grega, ela não é uma sucessão de fatos, não é o princípio como 1, 2, 3, 4, 5. Mas ela é um princípio enquanto fundamento, enquanto estrutura. Ela é um princípio que não abandona. Ela é o princípio, mas ela vai acompanhando todos os sinais. Então Maria, ela está nesse princípio dos sinais e ela acompanha também todos os outros sinais até a consumação, que é a revelação plena, ali no alto da cruz. É a coroação, da glorificação de Jesus. Então em João, Maria é essa que provoca, que deslancha, que precipita os sinais. Esses sinais que vão revelar a glória divina e que vão fazer discípulos, que vai fazer discípulo. Então, aqueles que acreditaram, que tiveram a fé, se tornaram discípulos. Maria é essa educadora dos servos, dos discípulos no mistério de Jesus. Depois desse momento, então, Jesus toma a dianteira, Maria, ela recua um pouco. E ele se torna o protagonista, Ele vai dizendo, olha, façam isso, encham de água, E nesse intervalo de tempo a transformação acontece. Então aqui, para concluirmos esse primeiro momento, nós podemos usar uma expressão de Puebla, que foi uma conferência da Igreja Latino-Americana. Todo o serviço que Maria presta aos homens é abri-los ao Evangelho. Esse é o serviço de Maria. Esse é o primeiro aceno que nós fazemos da Mariologia em João. É aquela que nos abre, aquela que nos introduz. É a mistagoga, que nos conduz ao mistério de Cristo glorioso. Depois, então, terminado esse primeiro bloco, que está ali na primeira parte, que é a parte dos sinais, nós vamos para um segundo bloco, que é a parte da cruz. Nós estamos na glorificação, nesse segundo momento. E Maria está aos pés da cruz. A cruz, nós já dissemos, ela tem essa referência como ápice, central no Evangelho de João. A cruz é o cume de tudo aquilo que ele foi produzindo. Então, a hora suprema. Lembra que lá em Caná Jesus diz, a minha hora não chegou? Aqui a hora chegou. É a hora que ele é glorificado no alto da cruz. E aí então nós podemos tomar a nossa Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27. É bem curtinho, mas nós já vimos que uma frase no Evangelho de João requer muita atenção, muito estudo, muita dedicação da nossa parte. Então, João, capítulo 19, de 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe,
a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E desde essa hora o discípulo a recebeu em casa. Então nós temos aí esse texto, né, do momento ali em que Jesus já estava crucificado e ele percebe que estavam a mãe dele, o discípulo amado e essas outras pessoas que nós vemos descritos aí no Evangelho. Então aqui estavam, na Bíblia edição pastoral é uma pena porque eles tiram a expressão estavam de pé, né? Esse estar de pé que João atribui a Maria, ele tem um sentido todo próprio, porque significa que elas vieram, que elas compareceram. Eles, né? Porque ali João estava presente, ele estava presente, né? Vieram, compareceram, estavam presentes, estava de pé. Agora, a reflexão que nós fazemos é que em Lucas, Maria acompanhava de longe, né? As pessoas que estavam ali estavam acompanhando de longe. Em João, Maria está junto à cruz de Jesus. Essa proximidade. Junto dessa proximidade, nós encontramos Maria de pé numa atitude de constância, numa atitude de firmeza, ela não se abate. Tanto é que na tradição da igreja nós temos Santo Ambrósio falando: leio que estava de pé, não que chorava. Olha que interessante. Porque João poderia dizer, Maria chorava muito, Maria estava desesperada ao pé da cruz, Maria não entendia o que estava acontecendo com o seu filho. Qualquer expressão dessa era entendível a nós. Imaginemos que é uma mãe diante do seu filho crucificado. Né? É muito forte isso. Então, nós entenderíamos claramente, mas não. Maria estava de pé, não chorava, diz Santo Ambrósio. Aqui, outra vez, nós não encontramos o nome de Maria. O Evangelho, ele coloca sempre a mãe de Jesus. Estava próximo do discípulo amado. Também não aparece o nome de João. É porque nós podemos fazer uma reflexão de que estamos no sentido figurado, é simbólico. Lembram que o Evangelho de João é todo simbólico? Várias vezes nós repetimos isso. Então, não é simplesmente a pessoa de Maria e a pessoa de João. Nós estamos falando do discípulo e da mãe. A mãe de Jesus e o discípulo. Então, essa figura de Maria junto da cruz, ela tem um sentido. E qual seria esse sentido? Nós podemos então colher aqui 3 sentidos dessa experiência de Maria. Primeiro, o sentido da Mater Dolorosa, a mãe das dores. É uma forma de dizer que ali, junto daquela mulher, estavam todas as mães que sofrem pela morte de seus filhos. A gente sabe que é muito dolorido para uma mãe enterrar um filho, né? Então ali a figura de Maria ao pé da cruz é uma figura de tantas mães que perdem os seus filhos, que sofrem por essa morte. Se nós formos olhar na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar lá em 2 Samuel 21:10 a história de Rispá. Depois a mãe Macabeia, em 2 Macabeus capítulo 7. Depois também as mães de Belém, em Mateus capítulo 2, versículo 18. Então nós temos várias menções a essas mulheres que choram a morte dos filhos, né? Mas ali parece que essa concepção ela é a mais comum, só que ainda não atinge aquilo que poderia ser o objetivo de João. O sentido de Maria ao pé da cruz, ele tem sim esse sentido da mãe das dores, a mãe dolorosa, mas nós podemos ir além, para um segundo sentido, que seria o quê? A Mater Gloriosa, a mãe da glória, né? É a mulher, a mãe que participa da dor, pela dor
da hora dessa exaltação gloriosa. Ela está de pé gloriosa, soberana, não é só numa atitude de sofrimento e dor, é também soberana. Assim como o Filho, o Rei, está sendo glorificado na cruz, Maria, a Rainha, está ali participando dessa glória junto do trono do Rei, né? Visto a cruz ali como o trono de Jesus, o Rei. Então, nós vamos encontrar isso, essa duplicidade, né, da dor, sofrimento e a glória, a soberania, lá na mulher do Apocalipse. Lembra que nós já dissemos isso? Aquela mulher vestida com todos esses aparatos cósmicos, né, o sol, a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Essa mulher gloriosa, mas que estava sofrendo as dores do parto. Então, a mulher do Apocalipse 12, ela também é uma expressão dessa mulher aos pés da cruz aqui. Essa mulher que diante do sofrimento, ela também se vê gloriosa. Agora, um terceiro sentido que nós podemos dar para essa presença de Maria aos pés da cruz é a Mater Viventium, é a mãe dos viventes, é a mãe da realidade que vive. Então, ela é dolorosa, mas ela é ainda mais gloriosa. Ela é a mulher que o filho ali diz, né? Mulher, eis aí o teu filho, Jesus dizendo. Ela é a nova Eva ao lado do novo Adão. Jesus veio reformar, né? Ressignificar, dar um novo sentido. Ele é o novo Adão, fazer novas todas as coisas. Ele como novo Adão, Maria aparece como essa nova Eva, aquela que reforma, né? Se o pecado denegriu tudo, Maria vem com toda a sua glória para retomar o caminho. Então é a mãe da nova humanidade. E Jesus, vendo sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, nós podemos perguntar, existe ali uma solicitude filial de Jesus? Ele vendo, a gente sabe que para os judeus, o filho quando percebe, né, que está aproximando a morte e a mãe vai ficar sozinha, ele precisa arrumar alguém que cuide da mãe. Então ali nós encontramos uma solicitude de Jesus, poderíamos até dizer que sim, mas ele se dirige primeiro à mãe. Então já joga um pouco por terra isso, né? Se a preocupação fosse encontrar um filho, ele teria dito primeiro a João. Então não, ele vai se dirigindo à mãe. Por quê? A mãe é a figura, é o tipo da igreja. É essa mãe que faz essa representatividade, né? Essa simbologia da igreja mãe. É a igreja comunidade apostólica e missionária. Ali nós não estamos falando só da figura, pessoa de Maria. Nós estamos falando de um símbolo. Maria simboliza essa mãe igreja, a igreja mãe, comunidade que gera os filhos para Deus. E essa gestação da igreja, ela se dá pela palavra e pelos sacramentos. Então Maria, aos pés da cruz, é a presença da igreja. Depois nós temos também a figura do discípulo amado, é o seguidor ideal, é a testemunha por excelência. Aqui nós vemos essa expressão da igreja filha, né? No filho ali, que nós encontramos em João, nós podemos dizer a igreja filha. É a figura de todos os discípulos, de todos nós que estamos nos nutrindo da mãe, né? Todos nós somos ali em João Batista presença de discípulo. Nós, enquanto discípulos, estamos diante da mãe. Então, o ápice do Evangelho, né, apresenta essa divindade de Maria. Ela é a mãe espiritual dos discípulos. Ela é entregue a João como mãe e João é entregue a ela como filho. Então ela é a mãe da igreja, mãe dos discípulos, mãe daqueles que querem seguir Jesus. Se a gente for observar aqui a figura de João também, nós podemos fazer uma relação com aquele episódio da última ceia. As diferentes obras artísticas, né, expressões artísticas, demonstra João com o ouvido
no coração do Mestre, né? Ele está ao lado de Jesus e ele reclina a cabeça. Aí nós podemos ir lá em João capítulo 13, versículo 23 a 26, que nós vamos encontrar esse discípulo da intimidade. Essa intimidade de João com o Mestre e que aqui se torna íntimo da mãe. Ele está perto, ele está ao lado dela, ele está bem perto. O termo, eu não sei se a pronúncia é bem essa, mas seria parestota, né? Esse é o termo de perto, de proximidade, é bem perto, está bem íntimo a Maria. Assim como ele estava lá bem perto também de Jesus no momento que ele partiu o pão e instituiu, né, a Eucaristia. Então, aqui essa mulher, ela tem esse termo amplo. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, ali essa mulher é a mãe de Jesus. É a mãe dos discípulos de Jesus. É a mãe da igreja, comunidade de fé. É o antigo Israel que gerou toda a salvação e a sua comunidade. É a nova Eva. Essa Maria, ela supera muito a mulher Maria. Assim como essa mulher que sai dos lábios de Jesus supera muito a compreensão que nós temos de mulher. É uma mulher que traz em si todo um significado. E desde essa hora, o discípulo a recebeu em casa. Então lá em Caná nós vimos a hora. Aqui, nessa hora suprema, o discípulo acolhe Maria como mãe. E essa hora pascal, ela vai formando toda a comunidade que vai dar continuidade ao projeto salvífico de Jesus Cristo. Então Maria, ela é essa educadora, até o momento em que tudo está consumado. Quando Jesus, no alto da cruz, diz, né? É a mediadora da fé e é a mãe da comunidade de fé. Então, agora retomando lá primeira parte da nossa formação, Maria em Caná da Galileia, ela media a fé. Ela acredita em Jesus e ela faz com que os servos creiam também. Eles tenham fé também em Jesus. Ela é a mediadora da fé. E aqui, no episódio da cruz, né, nesse momento do Calvário, ela é a mãe da comunidade de fé. Então, é a mulher que media a fé, é a mulher e mãe da comunidade de fé. Então, essa é a reflexão que nós trazemos para hoje do Evangelho de São João. A ideia era que nós dessemos continuidade com os dogmas da igreja. Mas infelizmente não deu tempo, né? Porque o Evangelho de João é bastante denso, é muito complexo. Então na próxima segunda-feira nós vamos dar continuidade com os dogmas de Maria, né? Os 4 dogmas que a igreja propõe como verdade de fé. E aí entraremos para concluir a formação na devoção mariana dentro da espiritualidade franciscana. Como Francisco fez essa experiência de Maria e como Francisco propõe essa experiência a todos nós. Eu até assustei. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que fizeram parte desse momento de formação. Agradecer às fraternidades de OFS, né, que estão aí nos acompanhando, fazendo desse momento um momento oportuno para se encontrarem como irmãos e fazerem também essa experiência de fraternidade. Vamos concluir invocando a bênção de Deus sobre todos nós, sobre todos os nossos familiares, sobre todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, vítimas dessa pandemia. O mundo inteiro se volta em oração a Deus e a Maria, pedindo a libertação desse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então vamos invocar a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, a mediadora da fé, a mãe da comunidade dos fiéis, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos na próxima segunda-feira para continuarmos a nossa formação. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe sempre. Paz e bem.